sabe? Eu não tenho medo de ser preso. A pior coisa é ele tá com um cara que não tem medo. Eu não tenho medo de ser preso. Enquanto o nego se borra, eu não tenho medo. Vai me prender? E você sabia que eu já disse pro meu advogado, Dr. Jorge Vassiti, uma das maiores bancas do estado do Rio, é um irmão nosso, eu disse, se me prenderem, você tá proibido de entrar com habeas corpus. Ah, é? Deixa eu prender. Me deixa lá. Vamos ver o que vai dar. Se me prenderem, tem um videozinho meu pronto. Ah, é? Claro, eu vou dormir de touca. Com uma mídia que não te dá resposta. Depois que tu é preso, qual é o direito que você tem de falar? Nenhum. Então... Mas é um vídeo falando coisas. Ah, meu filho. Ai, me mostra esse vídeo aí. Esse vídeo... Meu... Imagino que tem nesse vídeo. Esse eu não posso mostrar. Então pastor, é ameaça? Não, é me precaver. É um direito que eu tenho. Ué, as redes sociais hoje é que dão a temática da notícia. Mas é. Então eu vou dormir de toca? Mas é. Eu vou esperar a Globo me dar a vez pra me defender depois que eu estiver enjaulado? Então se me prender, tem um vídeo pronto na mão de algumas pessoas. Vai espalhar que nem... Vai soltar o pau e vai ser um pau que eu nunca dei até hoje. O vazamento de áudio e mensagens de WhatsApp entre Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Martim de Luca, bem como Silas Malafaia, foi um crime cometido, também a violação constitucional. Nós vamos falar sobre isso no dia de hoje. Vou falar que a PF também diz que Bolsonaro e Martim de Luca, advogado de Donald Trump, estavam atuando contra Moraes, e deputado federal fala que vai acabar com a vida de Alexandre de Moraes. A gente vai trazer isso e muito mais no dia de hoje. Seja bem-vindo, não esqueça de deixar o seu like, claro, compartilhar e inscrever-se para que você receba todas as notificações. E vamos nessa! Com todas as ocorrências, crimes cometidos, nós estamos com uma Gestapo, né? Nós sabemos que é um crime vazamento de áudio, pois o processo ele é público. Mas as investigações são sigilosas. E com isso, diversos agentes, não digo apenas da Polícia Federal, mas diversos agentes que estão envolvidos nessa Fishing Expedition, nessa perseguição política, logo irão conhecer um novo parque, o Magnistic-lândia, que é o parque magnífico, magnístico, para que eles possam aí se divertir dentro de todas as sanções que vão fazê-los felizes da vida. Mas vamos aqui, eu vou trazer para você agora, tá? Os crimes que estão sendo cometidos com o vazamento desses áudios, pois... Olhem bem aqui, Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.896, esta lei é mais direta e específica para o caso, especialmente o vazamento. Se o vazamento for cometido por uma autoridade ou agente público, nós sabemos que se isso vazou da Polícia Federal, é obviamente um agente da polícia que fez o vazamento. E inclui-se aqui no artigo 28, divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou vida privada, ou ferindo a honra ou imagem do investigado ou acusado. Tá bom? Temos também aqui, olha, no Código Penal, Decreto de Lei 2.848, tá? Que fala sobre a violação de sigilo funcional, que é o artigo 325. Se o autor do vazamento for um funcionário público que, em razão do cargo, teve acesso à informação sigilosa e a divulgou, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constituir crime mais grave. Temos o artigo 153, divulgação de segredo. Pode ser aplicada à pessoa que vaza o áudio, seja funcionário público ou não. Revela um segredo que pode causar dano a outrem. Temos aqui o artigo 138, que é calúnia, e artigo 139, difamação, ou artigo 140, que é injúria. Se o conteúdo do áudio vazado for usado para falsamente acusar a pessoa de um crime, calúnia, ofender a reputação de alguém, difamação, ou a sua dignidade ou decoro,
injúria. E na Constituição Federal, para que a gente possa finalizar, o artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Estamos certos de que houveram todas as tipificações que eu trouxe aqui. Se foi um agente público, cometeu crime, violação de segredo, tá? Agiu violando a Constituição Federal também, tá? Abuso de autoridade, tá? E a gente sabe muito bem que foram reveladas mensagens, inclusive íntimas, entre pai e filho, expondo a intimidade de Jair Messias Bolsonaro com o Eduardo, tá? Tivemos mensagens também que nada incriminam, apenas tivemos mensagens de 2 homens conversando, tá? De forma dura, de forma íntima, entre Silas Malafaia e também Bolsonaro. Mas tivemos a conversa de Martim de Luca com Bolsonaro, mensagens escritas. No entanto, foi revelado e foi exposto o número de celular de Martim de Luca. Olha só que absurdo. Talvez ele tenha até que mudar agora seu número por conta deste vazamento. Então isso, tá? Por si só, eu trago aqui diversos crimes, artigos, tipificações que encontram-se no Código de Processo Penal, fora a violação da Constituição. E você não vê ministro algum, os defensores da Constituição, que se dizem, né, falar sobre essa tal violação do artigo 5º, inciso 10. Um grande de um absurdo, cometeram crime e ninguém está falando sobre esse crime. Está toda a mídia voltada, olha, vazou, o filho xingou o pai, mandou o pai para aquele lugar, o outro falou que o filho era um babaca e, meu Deus, as pessoas se apegam às pequenas coisas, mas não olham para o que de fato é relevante, que são crimes cometidos na nossa cara para poder tentar incriminar mais uma vez não somente Jair Messias Bolsonaro, Eduardo, mas como Silas Malafaia, que vem fazendo divulgação das manifestações, como também Martim de Luca, que vem atuando diretamente no caso das empresas de Donald Trump e da Rumble contra Alexandre de Moraes. Ou é muita coincidência? Crime cometido, e vamos aqui para esta matéria. Malafaia fica em silêncio na PF e diz que vai falar após saber do teor do inquérito, tá? O Malafaia, pessoal, ele chegou no Rio de Janeiro, ele estava vindo de Lisboa, tá? Quando ele chegou e foi ali recepcionado por todos os repórteres que estavam ali presentes, a população que o aguardava. E ele, antes de eu trazer essa matéria, eu vou trazer aqui um trecho das falas, tá, que ele fez no dia de ontem, tá bom? Um trecho pequeno. Nós temos muita matéria hoje pela frente, muita revelação, tá? Temos aí questões de extrema importância para que a gente possa tocar aqui no dia de hoje, mas eu vou trazer aqui para você agora, tá, as falas de Silas Malafaia. E a gente vai entrar aqui nesta matéria, eu que pulei aqui, coloquei a carroça na frente dos bois, mas vamos nessa. Amigo, eu converso com amigos, eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. Eu tenho sim, entreguei para um pastor americano, pedi para entregar, eu não falo inglês, um vídeo dublado em inglês, entrega ao presidente americano para ver a covardia. O que está acontecendo no Brasil, o principal responsável chama-se Alexandre de Moraes. As retaliações contra o Brasil é a ação dele, que já foi denunciada em carta do presidente americano, de quê? Tentar impedir com censura
redes e plataformas americanas, censurar pessoas. Gente, Alexandre de Moraes preside um inquérito imoral e ilegal, o inquérito das fake news. E por que imoral e ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição. O artigo 102 da Constituição diz que papel do STF zelar pela Constituição. Ou vocês acham que porque ele é um ministro do STF, ele pode calar alguém ou mandar prender alguém porque ele acha e porque ele quer? Gente, artigo 220, parágrafo 2º, vedada a censura. Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Nenhum ministro pode estar acima da Constituição. Por isso eu vou dizer aqui em alto e bom som, Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso! Vocês viram aí? É exatamente isso. Ele estava tendo uma conversa particular com um amigo e ninguém tem nada a ver com isso. E esse vazamento é o Fishing Expedition, é aquela forma de pesca probatória, quando você não tem mais meio de provas, então você recolhe o que você puder, o que você não puder, e você dá uma narrativa para qualquer coisa que seja, para que aquilo ali possa ser objeto, tá? E indício de algum crime. Exatamente isso que foi feito, tá? Exatamente isso que foi feito. E agora você acha que este crime cometido, escancarado, deve ficar no anonimato? Eu não estou vendo ninguém falar que isso foi um crime. Eu trouxe aqui, você acabou de ver, diversos artigos. Eu trouxe aqui violação, inclusive do artigo penal, do artigo constitucional, inciso 10, artigo 5º da Constituição. E eu não vejo um ministro falar, olha, isso é violação da Constituição, joga isso fora e manda investigar quem soltou isso. Vocês viram isso? Ou eles estão fazendo vista grossa para quem soltou? Ou foi alguém ali de dentro que autorizou esse vazamento? Eu não estou acusando ninguém, mas é bem provável, pelos fatos, que pelo menos houvesse uma manifestação, tá? Uma manifestação que fosse contrária à atitude de quem fez esse vazamento. Mas aí, nesse momento, a justiça, como sempre, ela é seletiva. Tá? E fica aprovado aqui a seletividade. Agora vamos aqui para a matéria onde Silas Malafaia esteve na Polícia Federal. Vamos lá. Malafaia fica em silêncio na PF e diz que vai falar após saber o teor de inquérito. Pastor foi alvo de busca e apreensão nesta quarta-feira, dia 20. Ao desembarcar no aeroporto Galeão do Rio de Janeiro, ele é investigado no inquérito que apura a ação de Jair Eduardo Bolsonaro para atrapalhar o trabalho da justiça. Matéria aqui do G1, tá? Então vocês vão considerando também este fator, tá bom? O pastor Silas Malafaia ficou em silêncio em depoimento à Polícia Federal em mensagem enviada ao G1. O pastor afirmou que o uso do direito constitucional, porque ele é o advogado, porque ele e o advogado não tiveram acesso ao inquérito, mas afirmou que pretende falar às autoridades. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu o mandato de busca pessoal e de apreensão de celulares contra ele no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura o crime de coação no curso do processo. Essa coação, segundo a Polícia Federal, foi cometida contra autoridades que conduzem o processo na tentativa da suposta trama do golpe, né, de Estado, no qual Jair Messias Bolsonaro é integrante e integrantes do seu governo são réus. Tá bom? Então, olha só. Aí você me pergunta, Vitor, mas você trouxe um vídeo no início e este vídeo falava que ele tinha um vídeo que ele poderia soltar caso fosse preso, né? Sim. Eu lembrei deste vídeo, tá? Assim que eu comecei a ver a movimentação, o STF indo pra cima, tá? De Silas Malafaia, colocando em inquérito. E também, após o vazamento, eu falei, vixe, eu lembrei dessas
entrevista que ele deu, tá, no Inteligência Artificial, e ele nessa entrevista foi assim, eu não sei nem como é que eu consegui lembrar dessa parte, mas ficou marcado pra mim, sabe? Onde ele fala, se me prenderem, eu tenho um vídeo guardado que eu vou soltar, e aí vocês esperem porque vai feder. Eu já tinha visto ele falar em outro momento também, tá? Mas esse aqui foi que eu lembrava que eu conseguiria capturar o vídeo para trazer para vocês. Então, não sei do que ele possui, tá? Existem diversas hipóteses, as pessoas, né, mirabolantes ou até algumas mais reais. Eu não sei te falar o que de fato é, mas eu sei através de conversa de corredor, tá, que é algo muito grave. Agora, o que é, eu não posso aqui nem mencionar, tá bom? Pois eu corro risco, inclusive, de ser processado se eu falar sobre isso. Mas é grave, tá? E ele já disse que vai soltar esse vídeo e o pau vai comer, tá bom? Agora aqui, olha, vamos aqui, tá? Para o que Martim de Luca, pois, você viu, né? Tivemos aí Alexandre de Moraes sendo chamado de babaca, chamado de idiota, chamado de rei maluco e chamado também, que eu até esqueci, eu não botei, não vai dar para colocar na capa aí, na thumbnail que vocês vão receber aí no YouTube, mas ele foi chamado também pela Embaixada dos Estados Unidos de tóxico. Então, assim, a gente tem diversos adjetivos dos melhores possíveis, né? Em direção à sua pessoa em menos de uma semana, tá? Em menos de uma semana, a gente tem Alexandre de Moraes com todos os adjetivos sendo dado a ele, tá? Em homenagem, em carinho à sua ilustríssima pessoa. Agora vem cá comigo que a gente vai para essa matéria. Acompanhem comigo aqui, olha, o Twitter, né? O X. Ele fez aqui, deu uma tuitada aqui, o Martim de Luca, advogado de Donald Trump, da empresa Rumble, e ele fez aqui o seguinte post, tá? Está dizendo aqui, ó: esta noite entrei para um clube exclusivo de americanos selecionados por enfrentar Alexandre de Moraes. A tentativa da própria unidade da Polícia Federal de Moraes de retratar correspondência profissional de rotina como evidência de subordinação estrangeira é a mais recente manobra desesperada para mantê-lo à tona. Olha só, a polícia de Alexandre de Moraes. Você está vendo o que ele está falando aqui? Tá aqui no post dele. Como advogado americano, costumo fornecer orientação jurídica e de comunicação. Este é meu trabalho. Oferecer feedback em uma breve nota pública ou transmitir um processo judicial público é algo totalmente comum. No entanto, essas ações rotineiras agora são distorcidas por teorias da conspiração. Por essa lógica, qualquer líder político que consulte um advogado, redator de discursos ou estrategista deve estar conspirando para derrubar a democracia. Meu amigo, a mensagem é inequívoca. Qualquer um que ousar criticar ou expor a implacável campanha de censura de Moraes será alvo. Seja você um advogado, um cidadão americano ou alguém que fale livremente em solo americano. Ou os três ao mesmo tempo. A liberdade de expressão não é garantida pelos governos, é inerente a todos. Como Benjamin Franklin alertou, quem quiser destruir a liberdade de uma nação deve começar por subjugar a liberdade de expressão. Continuarei meu trabalho com transparência, profissionalismo, sem medo. A verdadeira responsabilização de Moraes não virá por meio de boletins de ocorrência, mas sim na justiça americana, onde ainda o aguardamos. Ah, meu amigo, aqui ele... Eita! Aqui são as postagens que vão aparecendo aqui no Twitter, mas veja bem comigo, tá? Eu tenho também para trazer para vocês agora. Deixa eu verificar aqui, prontinho. Tá aqui. Olhem bem aqui, tá? Essa parte que eu separei.
onde o advogado de Trump acusa Moraes de perseguir quem critica sua atuação no Brasil. Essa reportagem, essa matéria foi no Povo, tá? No jornal O Povo, tá bom? E foi ao vivo que saiu isso aqui, mas eu trouxe essa parte que é exatamente onde o Martim de Luca chama o Alexandre de Moraes de babaca. Vejam só. Eu enviei para ele também alguns trechos desse relatório da Polícia Federal e Martim de Luca reagiu dessa forma, porque em uma das partes o número de celular dele é tornado público. E Martim de Luca reagiu da seguinte forma: babaca vazando meu celular. Ou seja, Martim de Luca chamando o ministro Alexandre de Moraes de babaca, indignado pelo fato de o número de celular dele ter sido aí compartilhado para quem quiser, e aí tem todo aquele risco, né, de todo mundo começar a falar, enfim, até ser possivelmente obrigado até a mudar de número de celular. Babaca. Foi assim que Martim de Luca chamou Alexandre de Moraes de babaca. Babaca. Caramba. Como é que as coisas estão, né? As coisas estão pegando fogo, né? Ele chamou Alexandre de Moraes de babaca. Ele chamou, né? Pois é. Mas não foi só ele. Tivemos mais, tá? Vejam comigo aqui. Essa postagem foi de Jason Miller, tá? Olha só o que ele escreveu aqui. Obrigado, Bola Branca. Compartilharemos isso com o @potus, que é, na verdade, a conta oficial, tá? Do presidente Donald Trump, tá bom? Do governo norte-americano. E aí ele que marcou também a conta do Donald Trump. Aí aqui a observação, né? PS, observação. Você é um idiota e uma ameaça à democracia. Vou até marcar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, pronto. Você é um idiota e uma ameaça à democracia em todo o hemisfério ocidental. Abre aspas. O juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump. 2 pontos. Fecha aspas. Abre aspas. Faremos o que é certo. Fecha aspas. Então, olha só, tá? O Jason Miller, tá? Já tá indo pra cima. Jason Miller. Vocês se recordam quem é Jason Miller? É bom sempre eu lembrar. Jason Miller, tá? Ele esteve no Brasil em 2021 e ele ficou preso ele ficou preso no aeroporto de Brasília, tá? Aeroporto Internacional de Brasília. Ele ficou preso lá algumas horas, sendo interrogado a mando de Alexandre de Moraes. Ele se sentiu humilhado, obviamente, sendo um agente da alta patente do governo norte-americano. Ele ficou se sentindo humilhado, tá? Preso no aeroporto. Parece que ele ficou lá, acho que durante 2 ou 3 horas, tá? Por conta desse interrogatório. E ele saiu de lá muito puto e não esqueceu de Alexandre de Moraes. É aquela coisa, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, meu amigo, nunca esquece. E ele não esqueceu. Ele vem pra cima. Jason Miller já falou que até o final ele vai lutar para poder tirar Alexandre de Moraes da cadeira do Supremo Tribunal Federal. E está aqui ele chamando, então, Alexandre de Moraes de idiota. Ele chamou o quê? De idiota. Ele chamou Alexandre de Moraes de idiota. Tá aqui na mensagem aqui, ó, tá até marcadinho aqui, olha, ele chamando o Alexandre de Moraes de idiota, né? Pois é. Aí, tá? Voltando aqui, nós temos mais, tá? Mais mensagens de Jason Miller. Vou trazer aqui para vocês também. Olha só comigo. Aqui, ó. Ele tá dizendo aqui, ó. @STF oficial, @Alexandre, que já não tem mais conta, né? Aí ele botou aqui: de Moraes cometeu um grande erro aqui. Agora o mundo inteiro, tá? Verá que Moraes é simplesmente um aspirante a ditador de 3ª categoria, disposto a destruir a democracia e prejudicar o povo brasileiro em busca de poder pessoal. Alexandre de Moraes é verdadeiramente o rei louco. Aqui ele ainda chamou ele de louco, né? De maluco, louco, né? Tá louco, vamos falar louco, né? Tá dizendo aqui, ó, chamou Alexandre de Moraes de louco. Pois é, rapaz, o negócio tá pegando fogo, viu? E aí Alexandre de Moraes está sendo, então, né,
denominado com os melhores adjetivos que esse pessoal tá arrumando para ele aí. Isso aí, tá? Eu tô somente trazendo a matéria, não sou eu que estou chamando, estou apenas repetindo aqui para que você fique bem claro que eles chamaram desses adjetivos Alexandre de Moraes. Mas olha só comigo aqui, tá? Martim de Luca deu uma entrevista e eu vou trazer essa entrevista agora para você também. A gente pode fazer inúmeras piadas da entrevista do Alexandre de Moraes. O que sinaliza a entrevista é que nada de tudo que tem acontecido, mesmo se eu tenho que jogar todo o STF comigo no buraco, mesmo se eu preciso jogar toda a economia brasileira comigo no buraco, eu vou continuar com a farsa que estou defendendo a democracia. Que todos sabemos, nem ele acredita. Primeiro porque fala, ditadura no Brasil, tá bom, teve ditadura em tantos países, ninguém tá fazendo o que você faz. Tipo, para de tomar a gente de bobos. Ninguém. A Argentina não teve ditadura. O resto da América Latina não teve ditadura. Toda a Europa Oriental não teve ditadura. E aí? Alguém está fazendo as loucuras que o Alexandre de Moraes está fazendo? Não. Ninguém. Ele está sozinho numa categoria única no planeta Terra. O que ele fala aqui, né, que é uma piada, hilário, tá? Que tá se passando pelo ridículo, inclusive, o que ele tá dizendo aqui, querendo, né, eu tô tentando fazer aqui uma interpretação que Alexandre de Moraes está passando pelo ridículo, tentando enganar as pessoas, tá? De algo que ele nega até o final, só que ele vai jogar todo mundo, todos os outros ministros no mesmo buraco, como ele já tá puxando, tá? Nós tivemos agora aí com a declaração de Dino, que depois voltou atrás, sobre as questões das leis do exterior, estrangeiras, serem aplicadas no território nacional, que elas não deveriam ser seguidas. Logo em seguida tivemos aí uma tremenda de um alvoroço e prejuízos, tá? Na Bolsa de Valores, onde ações caíram drasticamente por conta, tá, da declaração do Dino. Tá? Aquele que é comunista, declarado oficialmente comunista, como ele mesmo disse, né? Então, estamos tendo prejuízo atrás de prejuízos, tá? E a turma vai cair junto, como Martim de Luca falou, e isso é muito claro, pois eles estão agindo, eles não estão, na verdade, tá? Essa é a verdade, eles não estão freando Alexandre de Moraes, tá? Estamos aí com essa nova investigação, esse novo inquérito, onde foram vazados de forma criminal esses áudios. Como eu disse, a investigação ela é sigilosa. O processo ele é público, mas a investigação ela é sigilosa até para que não atrapalhe a obtenção de provas e não venha prejudicar o andamento das investigações. E mesmo assim, eles divulgaram áudio que tratam de assuntos particulares e íntimos entre pai e filho. Você vê que o nível, tá? Que a pequenez está, na verdade, contrariando toda a estrutura que nós poderíamos imaginar de um Supremo Tribunal Federal, onde nem mesmo nenhum ministro deu uma declaração de que havia inconstitucionalidade ferindo o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, fora os crimes, os tipos penais, os artigos que encontram-se no Código Penal. Mas a gente não viu nenhum ministro fazer um tipo de declaração desta natureza. E isso é grave. Esta falta esta omissão, tá, por parte dos ministros, ela é gravíssima. Isso demonstra seletividade em suas ações. Isso é gravíssimo. Não é somente ações. Não são somente ações que nós devemos imputar como grave, mas também as omissões. E esta é uma omissão de quem está lá com a atribuição de cuidar, defender e zelar pela Constituição Federal de 1988. Constituição cidadã. Eles não se declararam até o momento. Vamos então aqui para a próxima reportagem, tá? Onde um deputado federal, tá,
falou que vai acabar com a vida do Alexandre de Moraes. Vejam só isso aqui comigo, tá? Vou acabar com sua vida, diz Zé Trovão para Alexandre de Moraes. Deputado federal do PL se exaltou enquanto se pronunciava em defesa de Silas Malafaia, alvo de mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira. O deputado federal Zé Trovão ameaçou o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nesta quarta-feira. Durante discurso no plenário da Câmara dos Deputados, ele disse, abre aspas, vou acabar com sua vida, fecha aspas, disse o congressista, abre aspas, que dia para se dizer mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal, continue perseguindo as pessoas, estão no caminho certo, daqui a pouco tempo, este país será uma desgraça definitiva. Alexandre de Moraes, o dia do seu fim está próximo e nós vamos acabar com a sua vida, fecha aspas, afirmou Zé Trovão. A fala do deputado se deu em um contexto de defesa ao pastor Silas Malafaia, alvo de um mandato judicial busca e apreensão de aparelhos celulares. Na noite desta quarta-feira, no aeroporto do Galeão, a decisão que partiu do ministro Moraes também impede o pastor de sair do país. Abre aspas, quero repudiar a perseguição contra não somente um cidadão, mas um dos homens mais eloquentes do evangelho brasileiro, fecha aspas, disse o congressista. Eu quero repudiar a perseguição contra não somente um cidadão, mas um dos homens mais eloquentes do evangelho brasileiro, pastor Silas Malafaia, que não merecia ter passado pelo que passou hoje ao chegar no Brasil. Alexandre de Moraes, presta atenção, o seu dia, o seu fim está próximo e nós vamos acabar com a sua vida. E nós temos aqui, tá, sobre a atuação da Polícia Federal e de Alexandre de Moraes, algo que está sendo relatado, inclusive, denunciado aqui pelo Marcos Feliciano, sobre terem confiscado até o sermonário do pastor Silas Malafaia. Então, vejam comigo aqui o que ele diz, Marcos Feliciano. Seu celular e, pasmem, apreenderam até o seu sermonário, seu caderno de esboços, mesmo o pastor dizendo que aquilo era o seu sermonário. Isso é inadmissível. Um caderno pessoal não é uma arma, não é um documento legal, não é instrumento de golpe. É apenas o espaço íntimo onde um pregador registra ali as suas reflexões, suas orações e as suas pregações. Apreender esse material, no meu pensamento, é uma tentativa clara de vigiar pensamentos e calar a voz profética de um grande líder religioso. Estou falando aqui de uma violação direta àquilo que a Constituição Federal garante, que é o direito à liberdade de consciência, de crença e de expressão. Não se trata apenas do pastor Silas Malafaia, pessoal. Ora, se um pastor conhecido internacionalmente como o pastor Silas pode ter até as suas anotações privadas tomadas pelo Estado, o que acontecerá com um cidadão comum, com um pequeno líder religioso, com qualquer brasileiro que ouse discordar ou criticar do poder? Porque foi apenas isso que o pastor Malafaia fez. Ele criticou e denunciou. Mas eu penso em outra coisa aqui. Fazem isso com o pastor Malafaia depois de 18 dias da grande manifestação de 3 de agosto que o pastor Silas convocou. E, coincidentemente, estamos a 18 dias da próxima manifestação convocada pelo pastor Malafaia para 7 de setembro. Eu pergunto, seria isso apenas uma grande coincidência ou uma tentativa de intimidar o pastor? Perguntar não ofende e não é crime, pelo menos por enquanto. A liberdade religiosa é um pilar da democracia. O que está acontecendo não é justiça, é perseguição. É a criminalização da palavra, da fé e da opinião. Defender o pastor Malafaia hoje não é apenas uma questão de simpatia ou afinidade política. É mais que isso. É defender o direito de todo brasileiro de pensar, de escrever, de pregar e de expressar a sua fé sem medo de que o Estado invada até os seus cadernos pessoais. O Brasil precisa reagir, porque quando um caderno vira prova de crime, é sinal de que já não vivemos mais uma democracia plena. E eu termino dizendo que faço votos de quem ler o caderno do pastor Silas Malafaia, medite nas palavras ali escritas e quem sabe Jesus não faz esse povo se converter. Mais uma vez, eu expresso a minha solidariedade ao pastor Silas, à sua família e a todos os membros da ADVEC. E eu termino dizendo, somos todos Malafaia. Compartilhe esse vídeo. Pesar a mão como sempre. E
Marcos Feliciano, não é só de agora que podemos perceber que a nossa democracia, que a nossa liberdade, tá, elas têm sido cerceada. Por muito menos pessoas foram inclusas em inquérito. E eu vou relatar aqui alguns, inclusive presa. Tivemos aquela cantora gospel presa. Tivemos Fábio Serapião, da Folha de São Paulo, quando vazou pela primeira vez e publicou a matéria sobre as denúncias contra Alexandre de Moraes, foi incluso no inquérito 4781, inquérito do fim do mundo. Tivemos Hélio Lopes, que foi manifestar na Praça dos Três Poderes com uma fita em sua boca, demonstrando o silêncio e o cerceamento de fala, de expressão, a liberdade, falta de liberdade. Entre outros que nem se encontravam no local, foram inclusos no inquérito 4781. Então vejam quantas pessoas, por muito menos, têm sido inclusas no inquérito, têm sido alvo de perseguição política. Aquele vendedor de camisa, vendedor ambulante que chegou à noite em Brasília no dia 8/1, trazendo seus produtos como bandeira, camisas do Brasil. No dia seguinte, no dia 9, foi recolhido e levado para o pátio da Polícia Federal e depois, através daquele gabinete paralelo onde Tagliaferro denunciou, verificaram que ele tinha postagem de 2018 criticando o STF. E ele foi incluso com certidão positiva e assim declarado culpado por pessoas que não eram agentes públicos. É isso, Marcos Feliciano. Já faz tempo que nós estamos percebendo que o nosso país ele foi tomado, tá, pela juristocracia. Agora, vamos aqui para que vocês acompanhem, tá, o vídeo que o Silas Malafaia postou no dia de hoje. 4 anos, mais de 50 vídeos, todas as manifestações que eu coordenei, eu venho denunciando os crimes dele. E agora a última, ao chegar hoje de Portugal, fui inaugurar a igreja, pregar em igrejas nossas lá, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, eu fui interceptado pela Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes, meu celular apreendido, cadernos meus de mensagens bíblicas. Eu sou a moda antiga, eu uso caderno. Ah, tem vários aqui, tem um monte de caderno aqui. O que não falta aqui é caderno. Eu gosto de anotar em caderno. 3 cadernos com mensagens bíblicas e um caderno desses vídeos que eu gravo e o que eu vou falar nas manifestações, eu escrevo. O delegado aqui do Rio, que me atendeu, um cara muito gentil, ligou pro delegado lá de Brasília, o chefe da Gestapo de Alexandre de Moraes, perguntando, mandou apreender meus cadernos de mensagens bíblicas. E o pior, apreender meu passaporte, eu sou criminoso? Que país é esse, gente? Apreender o passaporte de um líder religioso? Eu sou um líder religioso reconhecido na igreja evangélica no mundo, tenho agendas internacionais e tenho meu passaporte apreendido como se eu fosse um criminoso. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu quero perguntar, senhor Barroso, presidente do STF, o senhor tem medo dele? Gilmar Mendes, decano do STF, o senhor tem medo dele? Demais ministros, esse cara tá jogando na lata do lixo e na lama o STF. Vocês têm medo desse cara? Aonde nós vamos parar? Vejam o que esses caras fazem. A Polícia Federal, a Gestapo de Alexandre de Moraes, não é a Polícia Federal Geral, na quinta-feira, libera para a Globo News, a imprensa oficial de Alexandre de Moraes, de que eu estava sendo investigado no inquérito. Nem eu sabia, nem meus advogados. E agora, as minhas conversas com Bolsonaro são todas expostas, conversas pessoais. Só tem uma coisa boa. Mostra a minha honestidade, a minha independência, que sou amigo, não sou bajulador, não sou puxa-saco, falo o que tem que falar, critico o que tem que criticar e sou considerado. São meus amigos, Bolsonaro,
Carlos, Flávio, Eduardo e Michele me consideram pela minha lisura, pela minha sinceridade, pela minha honestidade, só essa coisa boa. Mas vejam, eu não posso falar. Se eu falar do inquérito, eu sou preso. Mas a Gestapo de Alexandre de Moraes vaza para a imprensa oficial, que é a Globo News. Ainda teve um cretino hoje, de um jornalista da Globo News, é muito pilantra e canalha para dizer: Malafaia quer se vitimizar. Me vitimizar? Uma perseguição dessa a um líder religioso? Me vitimizar? Qual é o crime? Conversar com Eduardo ou com Bolsonaro? Falar das sanções? Criticar coisas que eu não concordo? Eu mandei agora meu vídeo dublado em inglês para um pastor americano influente. Entrega a Donald Trump. A carta que eu recebi dos pastores, entrega a Donald Trump, denunciando os crimes desse ditador. Que país é esse? Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar? Agora quero dizer, seu ditador desgraçado Alexandre de Moraes, tu escolheu o cara errado. Não tenho medo de você. Não vou parar e tu vai ter que me prender. Você não mexe só comigo, você mexeu com todo mundo evangélico. Somos mais de 30% da população e com todas as pessoas de bem desse país. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Ninguém é obrigado a gostar do que eu falo. Mas eu tenho um passaporte apreendido, telefone apreendido, cadernos de mensagens bíblicas apreendidos. Isso é uma vergonha! Isso é um absurdo! Imprensa brasileira! É fundamental para o Estado Democrático de Direito. Vocês não podem se calar e se omitir diante de tantas aberrações e crimes de Alexandre de Moraes. Eu vou continuar a denunciar. Deus tenha misericórdia do Brasil. Abençoe você e sua família. 7 de setembro, em todo o Brasil, o povo brasileiro vai dar uma resposta a esse ditador na Avenida Paulista a partir das 15 horas. Deus abençoe a todos. Deus livre o Brasil dessa gente má, injusta e perversa. Vagabundos, né? Imprensa vagabunda, jornalista vagabundo, falar um negócio desse, ele está se vitimizando. Pega conversa, olha só, abre o inquérito, nem mesmo ele sabe. Uma coisa totalmente também que a gente tem que deixar aqui claro. Nem o advogado dele sabiam. E quem sempre recebe a primeira informação? Globo. São os primeiros. Aí você me diz, não é o consórcio? Não há nada estranho nisso? Outra coisa. Um vazamento ilegal. Aí nós temos agentes que estavam detendo destes documentos, agentes da segurança da Polícia Judiciária. Temos jornalistas que divulgaram, incorreram sob um crime. Vários crimes, né? Eu trouxe aqui no início, são vários crimes. Um tremendo de um absurdo, tá? Mensagem do Silas Malafaia, eu queria deixar aqui também essa observação e este adendo, tá? É importantíssimo, tá, que você vá no dia 7 de setembro. Não será nos locais de evento oficial do governo, tá? Fique bem claro isso. Será em outro espaço. Não será em desfiles de Forças Armadas. Pelo contrário, vai ser bem longe. Na Paulista teremos manifestação. Em Brasília teremos manifestação também, que será em outro lugar, que não seja na Esplanada, talvez seja perto da Torre de TV ou da Biblioteca Nacional, não sei ainda. No Rio de Janeiro será em Copacabana, então fique atento no seu estado, procure saber onde será, tá? O evento do 7 de setembro. Nós precisamos fazer o 7 de setembro ser o dobro que foi dia 3 de agosto. O dobro. Então não é hora de ninguém, absolutamente ninguém ficar em casa. Aquele que fala, não vou porque tem muita gente indo, já estão indo no meu, né,
por mim já ali, eu não preciso um a mais, um a menos. Só que se 10 mil, 20 mil, 50, 100 mil pensarem igual a você, são 100 mil pessoas a menos. Se 1 milhão pensar igual a você, serão 1 milhão a menos. Você não pode deixar de ir no 7 de setembro. Programe-se, vá. Precisamos fazer o dobro de pessoas, tá? Que tivemos no dia 3 de agosto. Então fica aqui meu recado para isso. E falando em Forças Armadas, tá? Eu nem ia trazer essa matéria, mas eu vou trazer aqui sobre, olha bem o que foi, o que saiu na imprensa. Vejam comigo. Minha espada não tem partido, diz comandante do Exército. Olha bem aqui, vamos lá, só para que você fique também aí com seu fígado doído igual o meu. Vamos lá. Não é fácil não. Vamos lá. Relembrando a atuação da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, o general pediu atenção às, abre aspas, incertezas de um mundo em transformação, fecha aspas. O comandante do Exército, General Thomas Paiva, afirmou nesta quinta-feira, dia 21, que a força tem compromisso com a imparcialidade e o bem comum, mesmo que a soberania que o Brasil esteja afundando e sendo entregue, tá, na mão de corruptos e também esteja entrando em um estado ditatorial. Mas assim, as Forças Armadas ainda permanecem imparciais, tá bom? Em discurso em referência ao patrono do Exército, Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias, o general citou uma frase do militar ao dizer que minha espada não tem partido. Abre aspas, sua espada foi empunhada em prol de um único lado, ou da pátria, pois, conforme o próprio declarou, minha espada não tem partido. Caxias ensinou-nos ainda que a força do Exército reside na fé, na coesão, na disciplina, na imparcialidade e no compromisso com o bem comum. Disse, meu amigo, eu não sei, mas essa questão de minha espada não tem partido, a gente pode começar a trocar para o meu pincel, meu cal e meu fio não tem partido. E não minha espada. Porque a imparcialidade, ela se dá até um determinado momento. É óbvio que Forças Armadas não vão atuar em eleições, garantindo, influenciando em um partido, em outro. Isso aí é muito claro. Mas quando a soberania do país, quando nós temos uma crise institucional como ela tem sido vista, percebida, quando nós temos pessoas sendo perseguidas por fazerem parte da oposição, eu me desculpa, mas aí as Forças Armadas e essa declaração, ela está equivocada. Aí sim, aí neste momento agora, ela precisa ter parcialidade e dizer, nós somos Bolivar ou nós somos brasileiros? Se for Bolivar, a gente já sabe o caminho que a gente vai ter. Agora, se falar que é brasileiro, a gente também esperaria outra atitude. E eles precisam garantir, sim, a soberania, a democracia do nosso país. Não é possível que nós estejamos vivendo o que estamos vivendo e todos estão calados. Inclusive, eles mesmos estão entregando os seus. E de 4 para o Supremo Tribunal Federal. É muito bonito. A gente tem que bater palmas e entregar um pincel, um cal e um meio-fio para que a imparcialidade ela continue fazendo parte dessas questões aí que eu acabei de falar. Eu até vou me reservar a falar mais, pois é de doer. É de doer. Mas tivemos aqui hoje, né, algumas informações um tanto quanto relevantes,
tá? E também sabemos muito bem que Alexandre de Moraes pleiteou mandar uma carta para Donald Trump, ou disse até que ele poderia rever esta situação, mas são papos que a gente sabe que parece papo de maluco, né? Vai rever a situação, enquanto ele continua ainda, né, ali tripudiando, perseguindo, né, os seus opositores, seus inimigos, tá? Pessoais. E aí, como vai reaver alguma coisa? Não tem como. Até porque é uma questão já muito difícil de acontecer. Mas já causando, né? Tentando mostrar aí que... Ou tentando se fingir de bobo, achando que a lei Magnitsky, que Donald Trump vai recuar pela sua ilustríssima careca, né? A gente sabe muito bem que não. Agora, uma outra informação que eu trago aqui também para vocês, importantíssima, tá? Importantíssima. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Você sabe quem é esse indivíduo aqui? Ele é o Alexander Soros. Ele é o filho de George Soros. Soros já está com... O pai dele está com 94, 95 anos. E a gente sabe das agendas que o Soros tem com suas diversas empresas e também a aplicação que ele faz utilizando-se das suas riquezas para poder transformar o mundo em um sistema socialista. E ele esteve no Brasil, então vejam bem aqui com o que ele teve. E a Erika Hilton, né? Rapaz, eu queria ficar com os braços assim, viu? Eu vou malhar mais. Então, aí tá ele aqui, ó, né, no meio aqui, tá? Ele veio visitar o Brasil, esteve no Congresso, olha lá, com o Randolph, todo feliz, né? Vejam só com a galera do bem, do mais alto nível. Olha lá, tá aqui com Tachad, conhecido como Tachad no Brasil. Então ele veio para uma reunião, até então a gente entenderia, tá, a sua vinda, até porque ele está assumindo as empresas e tem feito aí, e a gente entenderia no sentido de, né, ele veio fazer articulação política, né, seus negócios, enfim, está aí fazendo a sua implementação de ideologia, reforço, né, soltando grana, sei lá o que ele veio fazer. Mas o problema foi que ele teve uma reunião com Itamaraty. Aí, meu amigo, aí eu fico com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha, e aí já é algo que sai completamente da sua normalidade. Aí eu me preocupei, tá? Esta agenda com Itamaraty foi que realmente me deixou preocupado. Até enquanto ele estava com empresários, políticos. Fazer o quê? Mas, quando entra na agenda Itamaraty, para lidar com um cidadão que é o grande patrocinador do socialismo, cultura woke, enfim, influencia diretamente. No entanto, um dos maiores recebedores de dinheiro da USAID é George Soros. George Soros, o pai de Alexander Soros. É um dos maiores. A empresa dele é uma que mais recebe fundos da USAID. E ele tem aqui, em diversos lugares no mundo, ONGs espalhadas com os seus mais diversos, tá, objetivos, dentre eles aqueles que estão aí debaixo dos panos e a gente não sabe de fato, e a gente sabe também o que eles vêm fazendo, tá? Mas por hoje é só. Infelizmente chegamos ao fim do nosso programa e eu espero que você tenha gostado das informações, espero que você reflita mais sobre a gravidade dos fatos desses vazamentos, tá, de áudio e que foram completamente ilegais, criminosos, tá, conforme eu trouxe aqui os artigos penais todos para vocês.
enfim, e que você possa, enfim, poder, né, ter sua informação completa sobre os fatos que eu trouxe aqui, um resumo, mas bem conciso. Então peço para você deixar o seu like, compartilhe com seus amigos, familiares, nos seus grupos de WhatsApp e, claro, inscreva-se no canal. É muito importante você se inscrever para ajudar um canal da direita, me ajudar também. Eu já agradeço de antemão para que a gente possa levar mais conhecimento e mais matérias para essa galera da direita, que a gente possa fazer esse trabalho maravilhoso que, além de trabalho, é uma missão de vida, né? O nosso Brasil, tá bom? Nos vemos em breve. Tchau, tchau.